Você olha o feed e pensa, pronto, ela seguiu em frente. Stories na academia com as amigas, sorrisos no bar, filtro de brilho na balada, legenda de vibe boa. Mas tem uma cena que o Instagram não mostra. O quarto escuro, a luz do celular virada para baixo, o silêncio depois do último boa noite do grupo. É ali que a máscara cai. Porque sair de casa por impulso trai. Dizer tô bem, em voz alta, não convence o coração. A verdade, no fim do dia, quando a cabeça encosta no travesseiro, a saudade bate forte. E ela sabe que decisões erradas trazem consequências erradas. E você tá sentindo isso também. Não porque você stalkeia, mas porque existe um fio invisível entre duas histórias que ainda não foram enterradas de verdade. Hoje, eu vou te provar que a vitrine de felicidade não conta o que acontece nos bastidores. E que há um caminho para você recuperar sua força, sem se humilhar, sem implorar, sem joguinhos baratos. Se esse tema já apertou o seu peito nos primeiros segundos, respira fundo e fica. Se em algum momento isso fez sentido para você até aqui, dá um like agora e se inscreve neste canal. Isso mostra que você pertence a essa conversa. E pertencimento é exatamente o que faltou entre vocês. Talvez a sua ex tenha saído por impulso, raiva, medo de não ser mais feliz ao seu lado. Talvez tenha sido orgulho, medo de se sentir pequena, pressão das amigas ou amigos, por influência de familiares próximos, ou até por aquele vazio que a gente tenta preencher mudando de cenário. O corpo vai para a festa, mas a alma dela fica no corredor da própria casa. Entre uma foto feliz e outra, existe uma pergunta que ela não posta. Por que eu ainda penso nele quando o bar fecha? Ou quando coloco a cabeça no travesseiro antes de dormir? Nesse vídeo, eu vou te entregar 3 coisas. Clareza sobre o que realmente está acontecendo no emocional dela, sem romantizar, sem demonizar. Direção sobre o que fazer a partir de hoje para recuperar seu eixo. E se fizer sentido, a sua história. E blindagem emocional para você não estragar tudo em um ataque de ansiedade às 2 da manhã. Eu vou abrir com o diagnóstico brutal do que é anestesia social. Parecer bem para sobreviver. Te contar por que a saudade chega com mais força no travesseiro, ciclo neuroemocional da noite, e revelar um caminho de restauração que não depende de mensagem desesperada, mas de presença silenciosa e valor real. As apostas? Ou você entende esse labirinto agora e retoma o poder sobre a própria vida, e quem sabe, sobre a narrativa desse amor, ou continua refém do feed dela, reagindo a cada story como se fosse um veredito. Hoje, você sai daqui com mapa, bússola e calma. E eu prometo, nenhuma dica rasa, só o que transforma de verdade. A dor real. Vou te revelar agora o que o feed não conta. Vamos encarar a cena sem filtro. Ela saiu, mochila pronta, pressa nos olhos. Aquela frase, não dá mais, dita como quem se defende de uma verdade maior. O medo de encarar as próprias dores. O término foi um paraquedas puxado com a mão tremendo. E quando a gente puxa o paraquedas no susto, a queda desacelera, mas o impacto ainda vem. O impacto, no caso dela, aparece em forma de overbooking social. Academia de manhã, stories feliz com a família, tarde com as amigas, noite em festas badaladas. Ritmo, música alta, vibração e zero silêncio. Porque no silêncio mora a conta que ninguém quer pagar. E se eu errei? E se foi impulso? E se eu estiver jogando fora uma história que ainda tinha conserto? O cérebro humano é teimoso. Depois de uma decisão drástica, ele procura provas de que você estava certo. Quando a ausência vira alívio, o ciclo tá encerrado. Estou aliviada. Olha como tô em paz agora. Tô livre. Tô feliz. É o viés de confirmação em ação. Por isso, a vitrine. Por isso, as fotos. Por isso, as frases prontas sobre amor próprio, que mais parecem defesa do que cura. Mas sabe o que acontece quando a festa acaba ou a noite chega? A maquiagem sai e a cama fica grande demais. A vitrine quebra. Entra o que eu chamo de síndrome do travesseiro. À noite, sem distrações, o cérebro revisa o dia, reabre arquivos, relembra cheiros. E a saudade que ela jurou não sentir, o ciúme que ela disse que não tinha, a falta que ela escondeu atrás de risadas, tudo volta, como maré alta. Agora olha ao seu lado. Você dorme e acorda num misto de raiva e lembrança. Faz promessa de não ver stories, quebra a promessa em 10 minutos. Cada stories visualizado vira uma facada no seu ego. A ansiedade quer apertar enviar numa mensagem que não foi pensada e quase sempre vira munição contra você. Você começa a competir com o feed dela, mas você não é o feed,
Você é história. E história não se prova em 15 segundos com música de fundo. A dor que você sente é legítima. E a dor que ela sente, sim, ela sente também. Só que ela anestesia. Você ruma para ansiedade e obsessão. Nenhum dos dois estão bem. Existe ainda um fator pouco falado: pertencimento. Relacionamentos são a casa onde nosso valor faz sentido. Quando ela sai, ela precisa encontrar outra casa rápido. O grupo, a academia, a balada, família, amigos. Não é sobre alguém específico, é sobre não se sentir sozinha. Essa urgência por pertencimento explica por que ela exagera a dose de "tô bem". E explica também por que você se sente excluído, como se tivesse sido apagado de uma foto. Esse medo de perda é real, mas medo não é bússola, é sirene. Sirenes avisam, bússolas conduzem. A solução revelada. O efeito espelho silencioso. Eu poderia te dar um monte de scripts. Que mensagem mandar, que foto postar. Isso só te afastaria de si e transformaria você numa caricatura. O que funciona, e eu vi isso acontecer em histórias reais, é o efeito espelho silencioso. Você se torna, sem alarde, o espelho que revela o que ela esconde de si mesma. Como? Você para de reagir ao teatro e passa a construir realidade. Você sai do palco dela e acende a luz do seu. Vou te contar a história do André. Ele ouviu. Segue sua vida. Não vou te dar mais esperanças de nada. Preciso de espaço agora, numa quinta-feira. No sábado, a ex postou na balada. Ele quase caiu na tentação de responder com outra balada, outro copo, outra legenda passivo-agressiva. Quase. Em vez disso, ele escolheu uma coisa simples e radical: silêncio com propósito. Não é sumiço imaturo, é presença focada. Ele saiu para correr às 6 da manhã do domingo, não para ser visto, mas para se ver. Pegou de volta projetos que tinham ficado na gaveta. Almoçou com a família que ele vinha negligenciando. Organizou o quarto, dormiu cedo e começou diariamente a anotar 2 coisas: o que doía e o que o fazia crescer. Uma semana depois, a dor ainda existia, mas tinha perdido o poder de dirigir o volante. Mas e se ela me esquecer? Pergunta que martela na sua cabeça. Anota essa. Ninguém esquece uma história que ofereceu segurança emocional por muitos anos ou décadas. O que a gente esquece é confusão, ameaça, cobrança. O efeito espelho silencioso não é jogo, é cura que irradia. Quando você para de gritar, olha para mim, sua vida começa discretamente a dizer, eu estou bem, de verdade. E isso ecoa, porque lá no travesseiro, quando a síndrome aperta, ela compara o teatro com a sua paz. E o corpo busca previsibilidade. Segurança é sexy. Tem uma segunda camada chamada de fronteiras claras. Isso significa que, se ela cutuca sem compromisso, reage a um story, puxa assunto vazio, você responde com gentileza e concisão. Você não vira o amigo de plantão, nem o juiz do passado. Você vira adulto. O adulto não se explica demais. O adulto não provoca. O adulto sabe a diferença entre disponibilidade e carência. E nada atrai mais do que alguém que sabe delimitar o próprio valor. A terceira camada do espelho é coerência pública. Isso não é ostentar, é viver tão bem que virar notícia no seu círculo é inevitável. O André não postou, tô melhor do que nunca. Ele apenas voltou para a academia, aprendeu a cozinhar coisas novas, retomou a leitura, focou ainda mais nos projetos pessoais. Uma vez por semana, uma foto sincera. Manhã de sol, livro aberto, uma foto sozinho na praia, sem indiretas, sem legendas atacando, sem sedução barata. O resultado, o algoritmo entregou menos ansiedade e mais vida real. E quando ela, tarde da noite, clicava ver perfil, não via competição com a balada, via consistência. Isso mexe com qualquer um, porque o corpo reconhece verdade. E se eu quiser reconquistar? Pergunta inevitável. Não existe reconquista com ego no comando. Reconquista acontece quando você se torna a versão de si que você admira. Se depois de um tempo houver contato real, não apenas migalhas, você vai estar preparado para uma conversa limpa, sem revanchismo, sem eu sabia, eu avisei, sem medo. Só 2 pessoas adultas dizendo o que sentem, o que precisam e o que estão dispostas a fazer. Se isso não vier, você já terá ganho a melhor de todas as vitórias. Você de volta. Benefícios claros. O que muda quando você aplica? Quando você pratica o efeito espelho silencioso, 3 benefícios aparecem, e você vai reconhecê-los no corpo. 1. Ansiedade deixa de dirigir. A vontade de checar o feed desacelera.
Não porque você virou santo, mas porque sua rotina começou a te dar pequenas doses de dopamina saudável. Treino, leitura, trabalho profundo, sono decente, melhor alimentação. Seu sistema nervoso agradece. À noite, você dorme com menos barulho na cabeça. 2. A percepção dela muda sem você pedir. Entre o brilho da balada e a paz da sua coerência, o cérebro dela começa a diferenciar anestesia de cura. Em vez de comparar copos, ela compara climas. No seu, previsibilidade. No dela, ressaca emocional. A síndrome do travesseiro que já existia fica mais alta, não porque você provocou, mas porque a realidade fala por si só. 3. Você volta a ser escolha, não insistência. Se houver reencontro, é entre dois adultos. Se não houver, você segue íntegro. Seu valor não depende mais de quem valida. Validação social vira consequência, não objetivo. E curiosamente, é nesse estado que surgem convites, portas, pessoas que reconhecem o que você se tornou. Pertencimento real, não aluguel por diária. E para quem ainda precisa de provas, eu já vi esse processo terminar em reconciliação madura, quando os dois assumem os próprios fantasmas e negociam novas regras. E também já vi terminar em despedida bonita, daquelas que fecham ciclos sem veneno. Os dois finais têm algo em comum: paz. E paz, nesse ponto, é a moeda mais cara do mundo. Quero que você visualize sua própria linha do tempo. Hoje, você talvez esteja no dia do nó na garganta. O mundo acorda, você não. Qualquer notificação muda seu humor. Qualquer música você lembra dela com dor e saudade. Agora imagina 30 dias aplicando o espelho silencioso. No começo, é estranho. Parece que você está traindo a dor por não alimentá-la o tempo todo. Mas você insiste no básico poderoso. Acorda, movimenta o corpo, organiza o espaço, entrega no trabalho, conversa com gente de verdade, dorme. A saudade aparece, você não luta contra, você acolhe e move. Uma noite você repara, conseguiu deitar sem precisar espiar o perfil dela. Outra noite, você percebe que a risada voltou, não a risada de vida louca, mas a risada tímida de quem está reaprendendo a viver. Lá pelo dia 30, o espelho mostra um rosto menos tenso. A fome por aprovação diminuiu. Chega uma mensagem dela, ou não. Se chegar, você lê como adulto. Se não chegar, você ainda assim agradece o caminho. E num domingo de sol, você se pega pensando: eu consigo amar de novo, ela, eu ou a vida. Essa é a transformação, de refém do feed para autor do próprio roteiro, de urgência para presença, de necessidade para escolha. Você não está mendigando migalhas, você está cultivando pão. E pão alimenta você e quem senta com você à mesa. Nessa mesa, só cabe quem entende o valor de permanecer. Se ela vier, ótimo. Se não vier, ótimo também. Você escolhe com paz. Sua ex não está tão bem quanto parece. Ninguém está. Quando a decisão nasce do impulso, as noites é quem cobra a fatura. Mas o foco não é ela, é você. O feed dela não pode mais ser o seu relógio. Quem dita o seu tempo é a sua coerência, a sua rotina, o seu coração tratado com respeito. Se esse vídeo te trouxe clareza, faz duas coisas agora. Dá o like neste vídeo e ajude a entregar para mais pessoas que precisam assistir este vídeo, e se inscreve agora neste canal, porque isso te coloca dentro de uma comunidade que vive transformação real, pertencimento que cura, não que anestesia temporária. E comenta aqui embaixo qual foi a parte que virou chave em você. E acredite, seu relato pode ser o ponto de virada hoje na vida de alguém. Se você sentiu urgência, respira. Urgência sem direção vira desastre. Urgência com propósito vira decisão. Escolha ser o adulto que você olha no espelho e admira. Reconquista acontece primeiro dentro de você. E se um reencontro vier, que seja entre dois inteiros. Se não vier, que você siga inteiro do mesmo jeito. Use isto com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.